Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, ó Pai eterno, diante da presença do Senhor, do Teu Divino Espírito, diante da presença de Jesus Cristo, o nosso Mestre, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, diante da presença do nosso glorioso profeta, Santo Irmão Aldo, e de muitos santos e anjos da Tua glória, ó Pai, que vieram aqui representar o Senhor e trazer a Tua bênção para esta reunião e para as nossas vidas. Nós queremos, nesta gloriosa oportunidade, adorar, glorificar e bendizer a Ti, ó Pai, ao Teu Divino Espírito e a todos os santos e anjos da corte celestial, os quais têm nos dado vida e têm nos dado vitória a cada dia que se passa, porque estamos neste caminho santo, a Igreja Apostólica, o caminho apontado por Jesus, através do outro Consolador e do último profeta, o nosso querido irmão Aldo. Então recebam, ó poderosos santos, nesta oportunidade, a nossa adoração, o nosso reconhecimento por tudo que nós temos recebido de bom nesta igreja, o aprendizado que é eterno e que vem dos céus, para edificar a nossa fé, possamos aproveitar bem nesta gloriosa oportunidade, que esta reunião é dedicada ao Espírito Santo de Deus, para juntos recordarmos pontos importantíssimos da nossa doutrina, que é a doutrina de Jesus, que o Consolador e o Santo Irmão Aldo trouxeram para nós, atualizadas diretamente do reino dos céus, para que todo o engano ficasse para trás, mas a nossa vida estivesse sempre pautada de acordo com a vontade e a justiça de nosso bondoso Deus. Ajuda toda a Tua igreja, os irmãos aqui presentes, para que eles possam sair daqui revestidos de muito mais ânimo, muita fé, encorajados para lutar e vencer, sempre meditando na razão de ser um apostólico verdadeiro, nessa caminhada que nos prepara para um dia estarmos junto de Deus, no reino celestial, junto dos demais santos que compõem a corte celestial, como vitoriosos, porque aprendemos as regras de vida nesta Santa Igreja Apostólica. Para o trabalho do coral, que irá nos alegrar e alimentar o nosso espírito através do canto e da música sacra desta Santa Igreja. Dá para eles muita sabedoria, muito entendimento, e que eles possam estar merecendo a inspiração divina. E quando cantarem, possam edificar a fé em nossa alma, e esses louvores cheguem até o trono de nosso Deus. Abençoa também o ministério desta igreja, começar pela direção da igreja, os pastores, os diáconos, diaconisa, que têm trabalhado incansavelmente para levar adiante esta obra apostólica, missão que recebemos do nosso irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, que nos preparemos cada vez mais para estarmos numa perfeita unidade de fé e amor sincero, para que esta missão seja aprovada pelo nosso irmão Aldo, pela Santa Vó Rosa, por Deus e o reino celestial. Abençoa também toda a igreja, os membros frequentadores, revestindo-os de bom ânimo, de muita fé, muito entendimento e muita coragem, para lutar e vencer e guardar em seu espírito os mandamentos divinos, que são as regras da doutrina e da disciplina apostólica. Pela certeza que esta reunião de oração estará sendo dirigida e sendo vista e contemplada por Deus e seu Divino Espírito, e pelas mãos poderosas do irmão Aldo e da Santa Vó Rosa e dos santos anjos que aqui estão, eu entrego a mesma nessa condição de pastor e servo do nosso irmão Aldo, para que ele possa estar aqui comandando esse trabalho e dando vitória ao reino celestial. E com esta fé que nos trouxe até aqui, na unidade do amor sincero que nos entrega ao reino celestial, eu declaro a mesma iniciada, prestando louvor e sincero agradecimento. Amém.
mal, capaz dele derrotar, porque Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, estava sempre a vitória nos dá. Viveu conosco santa vida abnegada, cumpriu o sagrado ministério fiel, vivia na terra por Deus consagrada, mas já era santa e rainha do céu. Manifesta tua glória extraordinária, com grande poder e perfeição, unida ao Pai eterno e ao seu divino Espírito, constitui invencível direção.
plenamente em teu poder. Creio que és o elo perfeito entre o céu e a terra. Creio que os anjos escutam tua voz quando o Senhor clama a Ele por nós. Eu creio que através do teu olhar podes ler o pensamento de cada coração. Nossa vida e o nosso querer pode saber e também conhecer nossa intenção. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és um profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber. Por isso eu creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como um homem nesta terra, e entre nós cumpriu também sua missão. Como os profetas que viveram noutra época, Deus colocou tanto poder em suas mãos. Santo irmão Aldo, confiamos no Senhor. Cremos que és para nós como uma luz, luz divinal que ilumina o nosso viver, pois nos ensinas como amar Jesus. Cremos plenamente em teu poder. Cremos que representas um Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor. Foi
Foi Deus que te deu toda esta glória. Prezados irmãos, agora neste momento nos é dada a oportunidade de ouvirmos com muita fé, com muita reverência, muita confiança em nosso espírito, a mensagem deste boletim que vai nos preparar para que possamos apresentarmos as nossas orações e termos a certeza que elas serão ouvidas no reino dos céus. Temos duas mensagens. A primeira fala sobre os falsos profetas. O amado apóstolo São Pedro ensina que os falsos profetas são como os falsos instruidores que introduzem encobertamente heresias de perdição e negam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Os falsos não vivem em espírito, mas segundo a carne. Andam em concupiscências de imundícias e como animais irracionais, seguem a natureza. Isto é, querem amoldar os seus costumes aos seus deleites cotidianos e não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes e blasfemando do que não entendem. Assim disse o amado santo apóstolo São Pedro: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Os falsos profetas se colocam diante daqueles que estão buscando a Deus na sinceridade de seu coração, a fim de que não cheguem à perfeição. Como ensinamos em nossa igreja apostólica, todos os fiéis filhos de Deus, para serem abençoados, devem crer no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus, na Santa Vó Rosa, o outro Consolador da promessa de Jesus, e no seu santo profeta Irmão Alto, em todos os santos em espírito e verdade. Assim sendo, devem crer nos santos que são anjos de Deus, os quais são os santos em espírito. Ora, crer nos santos é agradável a Deus, mas crer nos ídolos é pecado. Adorar a Deus é louvável e justo, porém adorar, reverenciar e amar as imagens feitas por mãos de homens é abominação, por se tratar de idolatria. Eis porque nesta igreja apostólica não usamos imagens, nem mesmo de Jesus, nem de Maria Santíssima, nem da Santa Vó Rosa e nem do Santo Irmão Alto. Não as usamos porque, segundo a santa doutrina, a fé tem que ser depositada na pessoa espiritual dos santos. Sua confiança tem que estar na pessoa espiritual, divina e poderosa dos santos, os quais estão nos céus, porque herdaram o galardão de servir, como se dá com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, os quais vêm à terra para guardar o seu povo, e não em ídolos e figuras que não possuem poder e nem virtudes. Todo aquele que depende de uma figura para crer num santo e fazer-lhe suas preces, ainda não possui o verdadeiro entendimento. Destes a fé é materializada e presa às coisas terrenas, e depende de provas materiais para firmar-se. Geralmente, quem crê no ídolo facilmente é levado a crer no erro e a praticar o pecado, uma vez que o ídolo está em toda parte, até mesmo onde predomina a vaidade, a luxúria e o pecado. A idolatria pode afastar o homem de Deus e deixá-lo nas trevas, e sem entendimento da vontade e ordens divinas. Por isso que o profeta Baruque
disse: o homem justo que não tem ídolos vale mais do que eles, porque estará longe de opróbrios, isto é, estará longe dos erros. Não são verdadeiros os ensinos sem fundamento na verdade do Evangelho de Cristo, pois a religião é a ciência que trata do Espírito, que ensina como o homem deve fazer para religar-se a Deus e como permanecer no seu reino para chegar a ter santidade e um dia ir morar na glória celeste. Porém, os que se afastam da verdade, da justiça divina, não podem ser aprovados pelo nosso Pai, que é o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, do rei profeta Davi, da Virgem Maria, Pai de Jesus Cristo, Deus da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Lembre-se que não há nenhuma comunhão da luz com as trevas. Portanto, quem ainda estiver nas trevas, precisando da graça de Deus, querendo vida e saúde, se for buscar luz e vida, onde, no dizer de São Pedro, são fontes sem água, por certo continuará sedento e nas trevas, com falta de sabedoria e de entendimento, pela ausência do Espírito Santo. Mas se abrir o seu coração e buscar a luz e vida naqueles que são santos de Deus, como a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, receberão entendimento para compreender toda a verdade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós afirmamos que a Igreja Apostólica é a luz do mundo, pois ela permanece na verdade e na justiça de Cristo, e pode caminhar por Cristo, pelo Consolador e pelo santo profeta Irmão Aldo, e pela mesma doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, todos aqueles que buscarem a Deus. Acerca dos verdadeiros filhos de Deus está escrito: vós sois as minhas testemunhas e o meu servo, a quem escolhi, para que eu saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum existiu, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Por isso dizemos, como o apóstolo São Pedro, a todos os que estão dispersos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E Deus, o nosso Pai Celestial, disse através do profeta Ezequiel: convertei-vos e retirai-vos dos vossos ídolos, e afastai os vossos rostos de todas as vossas contaminações. Entenda, estimado irmão, que o nosso Pai Celestial está chamando-o para o seu reino. Ele quer vê-lo santificado e preparado para os céus. Tenha fé e confie. Se entregue, pois, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, santos enviados por Deus para realizarem esta obra. Não perca esta oportunidade de salvação e de habitar seguramente no reino de Deus, tendo em sua alma gozo, paz e felicidade. E a graça santificadora do Espírito Consolador e de seu sucessor, o profeta Irmão Aldo, seja consigo, para adquirir a natureza divina e ser a semelhança do Espírito de Cristo, e assim viva para todo sempre. Amém. Irmãos, nessa primeira mensagem, a qual nós ouvimos com muita atenção e reverência, palavras que foram ditas no passado e que foram atualizadas no presente pelo outro Consolador e pelo grande profeta do Altíssimo Deus, o nosso querido Irmão Aldo. Por isso nós afirmamos com toda a convicção de fé, nesta Igreja Apostólica: todos os que aderem a esta fé, creem legitimamente em Deus, no Espírito Santo, cremos em Jesus, o nosso Mestre e Salvador, cremos na Santa Mãe de Jesus e nossa Mãe Virgem Maria, cremos no poder dos profetas que herdaram um galardão pelo mérito
de terem trabalhado e lutado em prol do reino de Deus aqui na terra, e após cumprir as suas missões, foram levar os seus espíritos aos céus, e Deus lhe deu a recompensa. E nos dias da regeneração, como está escrito, que são os dias atuais, porque ressurgiu a igreja verdadeira, a igreja restaurada por Jesus, através do Espírito Consolador, esses profetas e também os santos apóstolos, sob as ordens de Deus e do Mestre Jesus e do próprio Espírito Santo, junto com o Espírito Consolador, eles entraram em ação, e estão nesta igreja, estão lutando para defender todos aqueles que assim creem de verdade, e não depositam a sua fé em imagem ou ídolos, que não tem virtude, que não tem poder, que são feitos pelas mãos dos homens, é algo material. Então nós cremos em Espírito e verdade, que Deus, ao formar o homem, Ele criou com um único objetivo, de existir aqui na terra a extensão do seu reino, e através do homem santificado, corpo e espírito, então Ele fortalecer o seu reino se tornar muito mais poderoso, porque a cada espírito dado a um corpo gerado pela própria criação de Deus, que é o ser humano, então as famílias constituídas corretamente dentro da justiça divina, então Deus pudesse habitar naqueles lares, e ali todos sendo santos, então tivessem comunhão com Deus e com seu Espírito todos os dias da sua existência aqui na terra. Certo é que em todos os tempos o nosso Deus direcionou a algumas pessoas aqui na terra, gerado pelo seu Espírito, dons, sabedoria, e foi capacitando-os para que pudessem então cumprir uma missão aqui na terra. E devido a essa missão ser uma missão muitas vezes dura, uma missão a qual exigiu muito daquela vida, mas que permaneceu corretamente, nunca retrocederam em nenhum instante do seu caminhar, no cumprimento do seu dever que foi dado por Deus, onde tiveram até mesmo o mérito de ser revelado através dessas pessoas, desses homens do passado, muitos mistérios do reino dos céus, dentro da capacidade e do preparo de cada época. Então, quando finalizaram a sua missão aqui na terra, Deus lhes deu como recompensa a vida eterna e um galardão especial. É nesses santos vivos que estão junto de Deus é que a igreja apostólica crê, com toda a fé, com toda a sinceridade, porque nesta igreja foi formados os 2 últimos santos, que muitos tiveram a grande honra e o privilégio de conviver nesta igreja, lá no início desta obra, com a pessoa magnífica da Santa Avó Rosa, e contemplaram a perfeita santidade, através também das suas ações, da sua coragem, da sua fé, da sua determinação em servir a Jesus, a Deus e o reino dos céus, em estar sempre a serviço do próprio Espírito Santo de Deus, recebendo as revelações dadas por Jesus para que a igreja apostólica fosse santa e cresça em espírito e verdade, nos espíritos que Deus formou, e que são anjos de luz, que Deus disponibiliza para um povo que sabe praticar a boa obra, para que a sua fé seja perfeita, ela seja viva, ela seja poderosa. Então é dessa forma, é dessa maneira que a Santa Avó Rosa, o Espírito da Verdade, nos preparou, enquanto estava aqui na terra, cumprindo a sua missão no seu corpo físico, e ela alcançou o grau máximo de santidade e consagração. Por isso, quando venceu os seus dias de luta na terra, foi coroada com o galardão de Espírito Consolador, um poder igual ao do Mestre Jesus, para dirigir esta igreja nas veredas da justiça e do bem. E da mesma forma, havia aqui na terra aquele que ia ser o seu sucessor, e que a bem representou durante 44 anos, o nosso digníssimo profeta Santo Irmão Aldo, que deu prova para todos nós da sua pureza, da sua fidelidade, da sua santidade, da sua perfeição espiritual, dirigindo com mão forte e segura esta igreja, sem deixar que a mesma viesse
a se desviar do caminho santo, puro e verdadeiro, que o Consolador ensinou, porque foi instruído diretamente pelo Mestre Jesus e pelo Espírito Santo do Pai. Então, irmãos, o nosso irmão Aldo, durante 44 anos que ele esteve governando esta igreja fisicamente e espiritualmente falando, ao cumprir a sua missão, Deus achou por bem levar o seu Espírito e dar o galardão do último profeta e supremo pastor. E é assim que a Igreja Apostólica crê, que ele venceu e continua olhando para nós, porque ele e a Santa Vó Rosa são a última oportunidade que Jesus e o Pai e o reino dos céus está dando para esta humanidade. E são felizes e bem-aventurados aqueles que puderem crer, aqueles que puderem estar aqui como apostólico de verdade. Aos internautas que nos acompanham continuadamente, assistindo a nossas reuniões online aqui da sede e de diversas congregações, e também os ouvintes do programa radiofônico Hora Milagrosa, que possam possuir essa verdadeira fé, essa convicção no seu espírito, que nós não cremos em algo que não existe, nós cremos na obra perfeita de Deus que Ele formou e que Ele zelou em todos os séculos, desde os tempos mais antigos, e chegou até nós, com um saldo positivo, de almas puras, santos vencedores, que incorporam o exército celestial, e que nesses dias, sob o comando do Espírito da Verdade, o Consolador, junto com o santo profeta irmão Aldo, junto com Jesus e a Virgem Maria, formam batalhões celestiais, que estão aqui para defender aquele que crer, com sinceridade, sem duvidar, porque sabe praticar a verdadeira doutrina de Cristo e a disciplina moralizadora dos costumes, porque são as bases da nossa fé, que dão-nos a garantia que a nossa crença desses santos faz com que estejamos em comunhão com o reino dos céus, e nada nos falta, e nada nos faltará, porque ao lado de cada fiel apostólico, que crê no poder, na unção, que esses espíritos de luz receberam de Deus e do Espírito Santo, então vencem, porque estão lado a lado de cada fiel apostólico, lhes garantindo a vitória a cada dia que se passa, para que a paz seja multiplicada no seu viver, na sua vida, para que a alegria, o consolo, então predomine na vida de todos aqueles que se agregam à fé apostólica, porque não cremos, volto fazendo a recapitulação, nós não cremos em algo inventado nesta igreja, nós cremos em tudo o que Jesus revelou à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e que eles, durante a missão que cumpriram nesta terra, no seu corpo físico, em oportunidades que Deus deu para eles, e o próprio Mestre Jesus, pelo mérito que eles alcançaram, pelo o grau de santidade e consagração, de quando em quando os seus espíritos eram levados diante de Deus, para receber mais virtudes, visitar o reino dos céus, e até mesmo conversar e contemplar a beleza do galardão dos santos, conversar com os santos e contemplar a beleza dos seus galardões, e ensinar a esta igreja, que realmente eles são vivos, eles são poderosos, e estão prontos para lutar, e ajudar a cada um de nós vencermos até o fim. Irmãos, agora na sequência, a outra mensagem diz assim: quais as características dos falsos profetas? Eis a palavra do Divino Mestre: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos espíritos maus?
Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E continuou Jesus dizendo que compara aqueles que ouvirem e praticarem os seus ensinamentos a uma casa construída sobre a rocha, que resiste a qualquer tempestade. E os que não lhe dão ouvido, comparou-os à casa construída sobre areia, a qual não resiste aos temporais, por falta de firmeza em seus alicerces. Cristo mostrou claramente que os falsos profetas, quando se apresentam e se introduzem no meio dos bons, são muito parecidos com o verdadeiro, mas logo produzem maus frutos, os frutos dos seus apetites carnais, do seu gênio, do coração impuro, da falta de temor a Deus e de caridade e santidade. Os falsos mostram logo a sua grosseria, pela falta de mansidão, bondade, humildade e longanimidade. Revelam-se também pela pregação de doutrinas diferentes, e que contrariam a verdade, e também pela mentira. Encobrem o pecado de si mesmos e dos outros que os acompanham, para atraírem após si os homens pelas suas paixões. Muitas vezes fazem até curas, expulsam maus espíritos, falam bonito aos ouvidos, mas não edificam. Notem que Jesus não afirmou que só os falsos prodigiosos fariam milagres. E falassem em seu nome, todavia vivessem na iniquidade. O Divino Mestre ensinou, portanto, que não são os milagres que caracterizam o falso profeta, mas sim os frutos maus. Evidentemente, o que condena os falsos é, pois, a iniquidade, a prática da injustiça, a começar pelo engano e a mentira. A doutrina escrita pelos profetas do passado e pelos santos apóstolos diz que o profeta ou qualquer outro homem que faz milagres, mas indica outro caminho ou outra direção não aprovada por Deus, é considerado falso por afastar os fiéis da verdade. Que o ídolo não faça milagre está certo, porque não tem vida, nem força alguma. Porém, dizer que o santo em espírito fica inerte, parado e sem poder, é um erro e uma incredulidade muito grande. Aí está caracterizado o engano de acordo com o mundo e seus interesses, e negam seus próprios princípios, porque vivem de modo diferente. Neste santo caminho, nós pregamos o Evangelho do Reino dos Céus, sob a inspiração do Espírito Consolador, com toda a sinceridade e honestidade, de modo que os fiéis recebem entendimento e as virtudes do Espírito Santo para poderem trilhar as veredas da justiça e assim vão se santificando. Todos os fiéis nesta Igreja Apostólica, obedientes e perseverantes na fé e na disciplina, caminham seguramente para os céus, e no céu serão santos semelhantes aos demais, participantes da glória e do poder de Deus. Irmãos, esta mensagem a nós, apresentada pela direção da igreja, nos mostra sobre as características do falso profeta. São muito semelhantes ao profeta verdadeiro, só que o caminho que indicam não leva à presença de Deus. Nesta igreja nós conhecemos um profeta correto, perfeito, que além de nos mostrar as belezas do reino dos céus, o nosso querido Santo Irmão Aldo muitas vezes nos falou sobre essas características dos enganadores. E me lembro que certa vez ele disse que adianta eu abrir mão da doutrina ou da disciplina da igreja e encher esse templo e ninguém ter a salvação. Porque o Irmão Aldo nunca foi falso, ele nunca enganou ninguém, ele nunca traiu a Santa Vó Rosa, ele nunca traiu a Deus, nunca traiu o Espírito Santo, ele nunca traiu esta igreja, mas ele foi sempre perseverante, ele foi digno e merecedor do reconhecimento desta igreja, porque ele sempre combateu o bom combate.
Então o que ele nos ensinou são regras divinas, são regras eternas, e que todos aqueles que puderem colocar em prática e permanecer fiéis até o fim, terão a grande honra e a grande glória de ter seguido esse profeta, que foi criado e formado por Deus, com as características do seu próprio Espírito, para que nesta igreja não entrasse o engano, para que o povo apostólico não desse ouvido para pessoas falsas, enganadoras, que vêm com palavras bonitas, e que vêm como um ladrão, para roubar o seu tesouro precioso, e muitas vezes até mencionando críticas contra a pessoa celestial hoje, do nosso querido irmão Aldo. Irmãos, feliz e bem-aventurado aquele que relembra todos os dias o que o irmão Aldo da Santa Rosa fez por esta igreja, o que eles nos ensinaram. Quem segue o que eles nos ensinaram, está naquela condição do que Jesus disse nesse ensinamento, está com sua casa construída na rocha, pode bater o vento que for, os vendavais que for, as chuvas torrenciais, não derrubará a sua casa. Mas aquele que muitas vezes deixa-se iludir, dá ouvido para aqueles que não têm o compromisso que nós temos com Deus e com esses santos, com a nossa fé, com a nossa doutrina, com a nossa disciplina, então a sua casa estará construída sob areia. Qualquer conversa que se denomina qualquer vento, qualquer chuva, qualquer conversa que venha contrariar ou tentar descaracterizar o nosso querido primaz irmão Aldo, ou a nossa doutrina, a nossa disciplina, a pessoa sai da igreja, porque dá ouvido a falsos profetas, a falsos doutrinadores e ensinadores, que não tiveram o privilégio, como nós temos, de receber aqui, nesta igreja, a formação do Espírito da verdade, o Consolador da promessa de Jesus, e do Supremo Pastor das nossas almas, e último profeta, o nosso querido irmão Aldo. Nós tivemos esse privilégio, e somos honrados por isso, porque Deus nos considera como seus legítimos filhos, herdeiros desta bem-aventurança, herdeiro desse tesouro precioso, que temos e precisamos lutar, zelar pelo mesmo, para que a fonte da água da vida, que jorra do trono de Deus, nos alimente, nos fortaleça e nos encoraje a lutar e vencer até o fim, porque no que nós cremos é na verdade do reino dos céus, e aquele que tem temor a Deus, aquele que ama o Santo Irmão Aldo, aquele que ama esta igreja, aquele que ama a Santa Rosa e crê neles, como a última oportunidade dada por Deus e por Jesus, e que se achegar nesse santo caminho, e mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de crer, a sua maneira de confiar, e se entregar nas mãos desses santos, estará se entregando nas mãos de Jesus, estará se entregando nas mãos de Deus, e receberá como prêmio dessa sua decisão, as virtudes do Espírito Santo do nosso Pai, que vai capacitar a sua pessoa, o seu espírito, a sua alma, para viver em santidade, numa vida reta, numa vida que Deus, através dos atos da sua pessoa, então será louvado, será glorificado e exaltado, porque Ele enxerga em cada um que segue o Consolador, segue o Santo Irmão Aldo, segue os ensinos desta igreja. Deus, o nosso Pai, Ele contempla a sua imagem e a sua semelhança, a imagem do seu corpo santo e a semelhança do seu próprio Espírito, o Espírito Santo, o qual nós dedicamos esta reunião, que vem nessa oportunidade revestir a todos nós de virtudes, de mais sabedoria, nos capacitando ainda mais, para que possamos guardar em nosso espírito esses conceitos elaborados por Deus, por Jesus, e trazidos e atualizados desses tempos da regeneração, há 65 anos, pelo Espírito da verdade, o Consolador, que é a Santa Rosa, e pelo grande e poderoso profeta Santo Irmão Aldo. Eu sei que os irmãos que estão participando dessa reunião, todos nós,
estamos aqui porque nós cremos de verdade. Estamos aqui porque não temos dúvida na nossa fé. Nós não temos dúvida na missão do santo irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, na missão desta igreja. E aos internautas que nos acompanham também, nos acompanham porque já aprenderam a confiar, já aprenderam que nós não cremos em algo que foi inventado nesta igreja, mas nós cremos naquilo que Jesus, através da capacidade, através da santidade, da perfeição espiritual da Santa Vó Rosa, pode revelar para esta igreja, para que não sejamos enganados por ideologias falsas, que muitas vezes usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus, e até mesmo o nome de alguns santos, mas não é para a salvação, mas é para o engano, para benefícios materiais próprios, mas não que vai dar como recompensa a vida eterna. E Jesus disse que ai daqueles que deixar ser enganado, porque para esses que se deixam ser enganados, se não existir um arrependimento profundo e sincero, está reservado os danos da segunda morte, que é a morte definitiva do espírito, que deixou de crer, que deixou de respeitar, que deixou de acreditar na obra-prima de Deus, que é ter o homem aqui na terra, e esse homem ser santo, e ser realmente a extensão do seu reino. Então, irmãos, esta é a nossa missão, sermos a extensão do reino de Deus aqui na terra, porque aqui não tem falsidade, aqui não tem engano, aqui não tem mentira, aqui não tem idolatria, aqui não tem falso profeta. Nós cremos num profeta sim, mas num profeta piedoso, num profeta verdadeiro, num profeta que deu sua vida, para que a vida do Espírito Santo, a vida que vem de Deus, ela fosse uma realidade em cada um de nós, e que as nossas atitudes, todos os dias da nossa existência aqui na terra, pudesse adorar, glorificar e exaltar este único Deus, conforme ele no passado, ele disse que fora dele não tem Salvador. Mas irmãos, ele criou os meios para que as pessoas entendessem como ele é o Salvador. Ele criou os profetas do passado, depois enviou seu próprio Filho Jesus, para ser o Salvador, e nos dias presentes, Jesus voltou pela segunda vez, restaurou a sua igreja, formou aqui o Consolador e último profeta, para que esse Deus continuasse sendo o nosso Salvador, para que esses santos nos trouxessem a sabedoria, o entendimento, a compreensão, para que nós não andássemos no engano, mas adorássemos a Deus como o único Deus, todo-poderoso, autor da nossa vida, autor da vida e do envio, do preparo de todos os santos, que caminham conosco, nessa caminhada gloriosa, que nos prepara para um dia estarmos com Deus na eternidade. Então, nesta noite, eu sei que temos logo mais a oportunidade de apresentarmos as nossas orações, e todos nós devemos valorizar este momento, momento de falar com Deus e com seus santos, porque nós temos em nosso espírito a capacidade de ter a convicção que quando em pensamento falarmos com esses poderosos santos e com nosso Deus, as nossas orações serão atendidas, porque no íntimo da nossa alma está uma reflexão de tudo que a nossa vida está pautada. A nossa vida está pautada na justiça divina, está pautada nos conceitos da fé apostólica, da doutrina perfeita e da disciplina que eleva a nossa moral diante da presença do nosso Criador e dos seus santos. Então é com essa consciência é que nós devemos orar com a certeza que as orações não ficarão neste templo sagrado aqui dentro, mas chegarão até a presença do nosso Criador, porque os santos e anjos que aqui estão, já estarão em ação, ouvindo os nossos pedidos, e Deus determinando o que seja feito, o que for necessário, o que for indispensável, de acordo com os nossos méritos. Amém. Agora nós vamos passar para a parte das orações. Eu convido, pois, os que estão sentados e puderem se coloquem em pé, para que juntos possamos cantar o hino Glorificação, de número 107 do nosso cenário. Pai,
Irmãos, com muita alegria em nosso coração, muito prazer em nossa alma, nós iremos apresentar as nossas orações. Pode orar. Amém. Cantaremos o hino Toda a Nossa Gratidão, número 175 do Inário. Toda nossa gratidão, reverência e louvor a ti, Santa Voz rosa, nosso Consolador, pela santa unção do céu, que nos dá com tanto amor. Em nome do nosso querido profeta irmão Aldo, da Santa Voz Rosa, em nome de nosso Deus e do Reino dos Céus, eu agradeço a toda a igreja pela reverência e pelo valor que deram em estar aqui nesta reunião de oração dedicada ao Espírito Santo de Deus. E muito obrigado ao trabalho do coral pelas mensagens apresentadas, e muito obrigado também ao corpo ministerial composto de diáconos, diaconisas e pastores da Igreja Apostólica junto à direção da igreja. Irmãos, creio que o irmão Aldo, nessa oportunidade, ele também dá o seu abraço celestial a todos nós. E ao voltarem para os seus lares, irão levar esse abraço dele. E agora, vamos fazer oração, finalizando a nossa reunião. Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai Celestial, é imensa a nossa alegria, a nossa felicidade, o gozo que sentimos em nossa alma por estar aqui nesse tabernáculo santo, a casa de oração, diante do Teu Espírito, diante das autoridades celestiais que vieram e estão conosco, que são os santos, os anjos, a Virgem Maria, a Santa Voz Rosa, o Santo Irmão Aldo, que sempre se fazem presentes nas reuniões, principalmente nesta reunião de oração, para ouvir e levar as petições de cada um até a Tua presença, ó Deus. Eu sei que todos aqueles que oraram e estão orando com muita fé, terão sucesso na sua carreira de filho de Deus aqui na terra, porque estamos certos de que a nossa fé é no poder dos santos que são vivos e poderosos, que o próprio Deus criou para ajudar a Ele na consumação da sua obra aqui na terra. Creio, prezados irmãos, que foram grandemente agraciados dessa oportunidade, por terem o privilégio de apresentar as suas orações e serem ouvidas por esses santos e pelo próprio Deus, que dispensa a sua graça, as suas virtudes do seu Espírito para todos nós nessa gloriosa oportunidade. Também eu quero pedir pelos internautas que nos acompanharam lá nos seus lares, no seu trabalho, muitos que estão até mesmo adoentados num leito de dor, muitos que estão passando por momentos de dificuldade financeira no trabalho, o corpo muitas vezes está precisando de uma recuperação, porque está passando até mesmo por alguns tratamentos. Que a Senhora Santa Voz Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, Jesus e o poder divino se manifeste na vida dessas pessoas, desses nossos irmãos e também dos nossos internautas e daquelas pessoas que, de uma certa forma, já ouviram falar da Senhora, mas nunca participaram de uma reunião como esta ou uma reunião normal da nossa igreja, mas já têm a fé. Então que eles possam, através da condição espiritual de cada um, receber o que Deus vai determinar que seja feito neste momento, em benefício da vida de todos. E os teus filhos que participaram desta reunião irão se retirar para os seus lares, que eles possam levar consigo um ponto de reflexão, o que precisa ser feito para que não sejam
iludido por falas de pessoas, ou pessoas falsos profetas, que às vezes tentam desviar o foco da nossa fé, tentando impedir a nossa caminhada rumo ao reino dos céus. Que possamos ter força na alma, uma fé bem qualificada, para superar os obstáculos e deixar para trás toda aquela amizade que não é conveniente, mas seguir com a amizade de Deus, ser amigo do irmão Aldo, ser amigo da Santa Vó Rosa, porque são os nossos verdadeiros amigos que Jesus e o Pai nos deram para nos ajudar a vencer até o fim. E agora eu quero entregar nas mãos da Virgem Maria, da Senhora Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a vida dessas pessoas cujos nomes foram colocados nessa caixa pedido de oração com muita fé, com muita confiança, que nesse momento, através dessas palavras, as quais eu estou suplicando, que nosso Deus e os seus santos possam exercer todo o poder e autoridade, para que, de acordo com o merecimento e a fé dessas pessoas, o mal seja desfeito, destruído e acabado, que haja paz, haja saúde, e os problemas se acabem, e que elas possam cantar vitória, porque creem nos santos vivos e poderosos que Deus formou, e que estão conosco nessa Santa Igreja Apostólica. Também, agora teus filhos vão para os seus lares, que os santos e anjos acompanhem, e livre de males e perigos, dando um bom regresso, uma boa noite de descanso e amanhã um dia feliz, com muita paz, com muitas vitórias e com muita felicidade. E pela vitória conquistada, por realizarmos essa reunião de oração, diante da presença de Deus, do seu Espírito, e também dos santos e anjos da glória celestial, queremos expressar a nossa gratidão e o nosso sincero agradecimento. Amém.